Você sabe por que que mãe precisa de ajuda? Você sabe por que que hoje tem muitas mães com ansiedade, com depressão, com dificuldade de organizar suas rotinas, frustradas e com insatisfações pessoais? Vem comigo, eu quero te falar um pouquinho sobre isso hoje. Bora lá. Olha o que que acontece. Eu sou mãe solo e eu vou contar um pouquinho da minha história para você. Eu me separei, a minha filha tinha 1 ano e 8 meses e foi um período muito difícil da minha vida, porque eu estava desempregada, porque quando eu voltei da maternidade eu fui demitida da licença maternidade e começou uma longa jornada na minha vida. Eu voltei para casa dos meus pais sem emprego, eu só tinha um ensino médio com uma filha no colo e com muitas frustrações, muitos sonhos jogado fora, sem saber o que fazer. Eu não tinha visão de futuro, eu não tinha ideia para onde ir, o que fazer, o que que eu gostava, quem eu era. E eu tinha perdido a minha identidade dentro de um relacionamento abusivo. E eu sofri demais, eu não tinha condição sequer de criar a minha filha. Se eu não, naquele momento e pelos próximos anos, eu não tivesse a ajuda dos meus pais, eu não sei o que teria sido de mim e da minha filha. E foi então que eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava à noite em eventos e restaurantes como garçonete, e durante o dia eu estudava para concurso. Então era uma jornada absurdamente cansativa, porque eu não tinha hora para chegar em casa. Quando eu chegava em casa, eu dormia até eu acordar no primeiro sono, porque eu sabia que eu tinha que levantar, eu não podia me dar o direito de deitar e dormir até o meu corpo descansar. Eu acordava, eu cuidava das coisas que precisava para minha filha, eu tentava cuidar de mim, fazer o que eu podia dentro de casa, pegava meus cadernos e ia estudar até da hora de sair e pegar ônibus para o próximo evento. E eu fiz isso durante 2 anos. E até que eu fui nomeada no primeiro concurso, assumi o primeiro concurso, era um salário muito baixo, e eu descobri que tinha dívidas no meu nome, que não foi eu que tinha feito, e eu fui pagar essas dívidas para eu poder começar a pensar em construir minha vida. Eu precisava de um carro, gente, porque eu morava a 30 quilômetros do meu trabalho, a jornada de ônibus era muito cansativa, minha filha precisava ir para a escola, eu não conseguia arcar com todas as contas, e foi então que eu pensei, eu preciso fazer uma faculdade, faço como? Vou ficar mais tempo ainda longe da minha filha? Como é que eu vou levar a minha vida desse jeito? E durante esse período, foi um período que a minha mãe adoeceu, minha mãe teve um problema nos ombros e ela não pôde ficar tanto tempo assim com a minha filha. Então, quantas vezes a minha filha foi trabalhar comigo? Quantas vezes eu não pude trabalhar também por conta disso? E foi um período muito complicado da minha vida. E aí, o que que aconteceu? Eu resolvi fazer uma faculdade, mas eu fiz um curso à distância. Naquela época, era muito recriminado o curso à distância, que as pessoas elas não têm noção quanto você estuda no curso à distância, porque o seu comprometimento é com você não tem ninguém para tirar dúvida, você não tem um grupo de alunos para te motivar, nada disso, é você com você. E eu fui fazer isso, fui fazer esse curso à distância, me formei nesse curso e logo em seguida eu assumi outro concurso, aí já era um salário melhor. E quando eu assumi esse concurso foi quando eu descobri que eu estava com fibromialgia, com depressão, com ansiedade. E foi um período muito crítico. Eu passei de 2013 a 2017 entrando e saindo de consultório médico sem nenhuma solução. Engordei 25 quilos por conta de medicação e distúrbios orgânicos sem causa aparente. Muita dor no meu corpo, distúrbio do sono, distúrbio alimentar, tudo que você pensar eu tinha nesse período. E mesmo assim, por muito tempo eu trabalhei, até que no momento não deu mais, eu passei 1 ano sem trabalhar de atestado médico e durante esse período eu passei 1 ano na cama. A única coisa que eu fazia era me levantar para levar minha filha na escola, porque eu fiz um compromisso comigo que ela não ia de van. Eu levava minha filha na escola, buscava, uma vez na semana eu fazia toda a comida que eu podia e congelava para a gente não ficar com fome o resto do tempo, eu ficava deitada. Pagava uma pessoa para ir uma vez na semana limpar a minha casa e, bem dizer, durante 1 ano, essa foi a minha vida com a minha filha. E aí, depois desse período,
eu caí na real. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E com a ajuda de algumas pessoas, eu procurei um acompanhamento. Eu já fazia algumas terapias que não tinham me ajudado. E aí eu procurei outros tipos de ajuda e foi quando eu comecei a ter uma melhora. O que eu quero te dizer com isso? Durante tudo isso aqui que eu te contei, eu não deixei de ser mãe. Durante tudo isso aqui que eu te contei, quando a minha filha teve febre de noite, quando ela passou mal, quando ela precisou de alguém na escola, quando ela precisou dar roupinha para festa, quando ela precisou ir numa festa infantil, eu estava lá. Porque ninguém no mundo pode fazer, tirar isso de você. Pai abre mão, mas mãe não abre, não tem como, porque você não vai jogar o seu filho para os outros criarem. Não tem como você pendurar o filho no varal enquanto você vai estudar. Essa é a nossa rotina e ela é muito pesada. Eu me lembro que eu ainda morava na casa da minha mãe e eu arranquei o siso. E eu cheguei em casa, já era no final do dia, deixei para arrancar no final do dia para chegar em casa, dormir, não ter mais nenhuma coisa assim para fazer, fiz aquela cirurgia pesada. E eu me lembro que durante a noite a minha filha deu febre. E eu não me lembrei em momento algum que minha mãe estava no quarto ao lado e que eu podia chamar ela. E ela disse que viu assim alguns movimentos, mas achou que era eu indo no banheiro, alguma coisa assim. E eu passei a noite inteira com a minha filha no colo. Quando foi de manhã cedo, minha mãe sempre ia lá no quarto de manhã cedo falar com a gente, que ela chegou na porta do quarto, eu meio que já fui entregando a Nicole assim no colo dela. Mãe, ela, o que foi, minha filha? Eu falei, mãe, a Nicole teve febre a noite inteira. Ela, por que você não me chamou? Eu falei, mãe, nem me dei conta. E aí, consequência disso, eu dei uma mancha roxa no rosto inteiro, eu passei muitos dias com essa mancha roxa, eu tive um problema seríssimo depois, até consegui resolver por conta disso. Então, assim, esse foi só um fator. Às vezes que a minha filha dormiu debaixo da cama, debaixo da minha mesa do trabalho, às vezes que a minha filha dormiu dentro do carro, entre tantas outras coisas que a gente viveu para que ela se sentisse mais acolhida, mais querida, para a gente poupar o emocional dela. E assim, eu tenho certeza que muitas dessas coisas que a gente viveu, que a gente sofreu, o pai dela não tem nem ideia. Porque ele é ruim ou porque não, é só porque ele não estava lá. Porque quando a gente se separa, a nossa cultura não ensina os homens a cuidarem dos filhos, a tirarem um tempo do dia deles ou abrirem mão de algumas coisas em nome dos filhos. E eu fiz isso e outras tantas mulheres fazem. E é só isso, essa é a mensagem de hoje que eu quero deixar para você. Mães precisam de ajuda. Mães precisam de apoio. Elas têm sonhos, elas querem realizar coisas. E muitas vezes elas se calam porque não tem quem as ajude. Em nome do emocional dos filhos, em nome do bem-estar dos filhos, elas deixam sonhos para trás. Mãe solo sofre muito, mais do que você pode imaginar. E se você hoje puder estender a mão, ajudar alguém, ser parceiro de uma mãe, Deus vai te abençoar muito por isso. E o resultado disso, hoje minha filha tem 15 anos, eu tenho 2 pós-graduação, eu tenho 2 carreiras, que eu ainda exerço o serviço público, e hoje eu sou mentora de mães, e a minha filha tem uma saúde mental fenomenal, é um ser humano incrível, absurdamente fantástica, e eu até brinco, eu falo que Deus criou, mas assim, eu reconheço o meu papel nisso tudo, que eu abri mão de muita coisa para isso. E tenha certeza, quando você vê uma mãe chateada, nervosa, é porque ela está sobrecarregada. Mães precisam de ajuda.